Porque diabo não tem problema de ser atropelado. Ele fica ali à espreita. Ele já sabe que você não prestou atenção no culto. Ou você está pensando que parede é obstáculo para o diabo? Ele fica de olho em você, você que não presta atenção, fica dando risada às vezes, no culto. Fica conversando no culto, fica cochichando não sei o que aí. Fica preocupado com o celular. Bom, no celular Deus não vai falar com você na hora de culto, pode ter certeza disso. Pode desligar o seu celular, fica tranquilo. Olha, veja bem, então ao sair do culto, o passarinho já está esperando lá. Quem falou isso foi Jesus, irmão. Para que ele está esperando lá? Para comer a semente que foi plantada no teu coração. E você está pensando que o diabo dá mole? O diabo não dá mole para ninguém. Você sai. Vai saindo. Às vezes até o obreiro que está na porta, ele não está numa altura espiritual suficiente do culto, e o que acontece? Ele puxa um outro assunto que não tem nada a ver com o culto. A obreira que está ali vai te cumprimentar e às vezes fala uma besteira que não tem nada a ver com o culto. Eu tenho muitas saudades quando nós íamos para a missão lá em Francisco Morato. A gente ia de trem. Olha só. Aí, geralmente fazia a tarde da bênção lá, e depois a gente vinha para o culto de cá do Pirituba. E quando a gente vinha naquela equipe conversando no trem, o nosso assunto era o culto que terminou, irmão. Era a mensagem que foi pregada. Eram as pessoas que foram abençoadas. Eram os louvores que foram cantados. E quantas vezes ali no vagão do trem se tornou um culto porque as pessoas começavam a chegar perto, começavam a se aproximar, porque a conversa era tão espiritual, com tanta unção, que as pessoas queriam ouvir o que nós estávamos falando. Então, o povo de Deus, olha só, veja bem, aí você sai, o passarinho vem e come a semente que foi plantada no teu coração. Quando você atravessar a rua, você não lembra o texto mais que foi lido. Por isso que eu digo a vocês, quando terminar o culto, irmão, fala das coisas que aconteceram no culto. Fala da palavra de Deus. Vá para casa falando a palavra de Deus. Quando você se reunir em família, sentar à mesa, é muito importante, irmão. Talvez você não tenha esse costume, a tua família não tenha esse costume. Mas eu quero dizer uma coisa para vocês. É necessário, irmão, obedecer aquilo que a palavra de Deus fala. Reunir em família sentado à mesa. E ali na mesa, irmão, é bênção de Deus quando começamos a falar das maravilhas do céu. Porque nós vamos pensando, um dia, nós vamos embora, mas estaremos à mesa com o Senhor Jesus. A tua casa pode ser até chique demais. Pode ser até como o porcelanato que puseram aqui no púlpito. Ficou até bom demais. É ou não é? Não ficou bonito? Ficou bom. A tua casa pode ser linda, pode ser bonita. Pode ter um bom acabamento, bem arrumadinha. Mas, irmão, não se compara com a nossa casa do céu. Não tem como comparar. Primeiro que lá você não vai andar de sandália, nem chinelo, nem sapato. Lá nós vamos andar descalço. Porque as ruas são de ouro. As ruas são de cristais. Você já pensou você de sapato lá? Vai estragar o céu? Então não precisaremos usar sapato. Não precisaremos usar sandálias. Não, nós vamos andar a pé. Sem nada no pé. Olha, povo de Deus, é coisa maravilhosa. Então veja bem. Então o assunto do crente tem que ser esse. Mas eu quero dizer uma coisa que talvez você não está conseguindo compreender. Quem é esse passarinho? Na outra tradução diz os passarinhos, no plural. Na tradução diz o passarinho. Então quem é o passarinho? Quem é esse passarinho? Que vem e come essa palavra que foi plantada no teu coração. Quem é esse passarinho? Vamos lá. O passarinho, irmão. Você viu o que é passarinheiro, não viu? O diabo maligno, ele é o passarinheiro.
Ele tem a comando dele um monte de demônios. E tem o demônio, irmão, que é para comer a palavra que é plantada no teu coração. Mas o que eu mais fico admirado, sabe o que é, irmãos? Que esse desgraçado do diabo, esses demônios, eles não se convertem. Ele come a palavra de Deus que é plantada no coração das pessoas e não se converte. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus não é para descer para o ventre, para o estômago. A palavra de Deus é para descer no coração. Você ouve com o ouvido, como Jesus falou. E a palavra de Deus, ela tem que descer no seu coração e não no seu estômago. O diabo come a palavra e desce para o estômago dele. Os demônios vêm e comem a palavra que foi plantada no teu coração e vai para o estômago dele, não vai para o coração. Então o diabo não tem nem como se converter. Então veja bem, irmãos. Então o maligno, Jesus falou o maligno, Satanás, o chefão. É ele que comanda esses tipos de demônios. Tem o demônio da enfermidade, que daqui a pouquinho a gente vai orar para você ser abençoado. Expulsar esse demônio da enfermidade também, né? Glória a Deus. Olha só. Então, mas eu quero dizer uma coisa. Esse tipo de gente, esse tipo de pessoas, esse tipo de irmãos, vamos chamar irmãos porque ele vem na igreja. Esse tipo de irmãos, eles não habitam no esconderijo do Altíssimo. Quem está à beira do caminho, ainda não está habitando no esconderijo do Altíssimo. Você precisa tomar posição, meu, de homem, posição de mulher, posição de uma pessoa de Deus, e dizer, não, eu quero habitar no esconderijo do Altíssimo, para mim poder descansar à sombra do Onipotente. É posição, irmão. Então tem pessoas, esse tipo de pessoas que está à beira do caminho, ele não habita no esconderijo do Altíssimo. Então veja bem, olha, mas, se você, que está aqui hoje, talvez até alguém lá fora ouvindo, não é? Se você habita no esconderijo do Altíssimo, o Onipotente te livrará do laço do passarinheiro. Ou você está pensando que o passarinheiro já não armou o laço dele lá fora? Às vezes você sai da igreja, o demônio está te esperando ali para arrumar confusão com você. Às vezes você nem saiu daqui de dentro, ele já está ali, à espreita. Ele está te esperando, fazendo o projeto dele, o plano dele, para acabar com você, porque a função dele é matar, roubar e destruir. Então veja bem, mas aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a palavra de Deus diz que o Onipotente, irmão, vai te abençoar, vai te esconder, você vai estar debaixo da sombra de Deus, e o diabo não poderá fazer nada com você. Então veja bem, é isso que nós lemos. Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Você está entendendo? Diga amém. Você quer estar debaixo mesmo, irmão, do esconderijo do Altíssimo, debaixo da sombra do Onipotente? Levanta a tua mão e diga, Senhor, eu quero estar escondido no teu esconderijo. Diga com o teu coração, com a tua alma, diga com autoridade, com fé, Senhor, eu desejo habitar no esconderijo do Altíssimo, eu quero ter a tua proteção, eu quero estar debaixo das tuas potentes asas. E quero que o Senhor me livre, meu Pai, do laço do passarinheiro. Amém, povo de Deus? E olha, diz mais o texto que nós lemos. E Ele também te livra, você das pestes perniciosas. Nós vivemos em tempo, irmão, que se nós sairmos debaixo da sombra de Deus, nós estamos perdidos. Permaneça firme. Então, você que habita no esconderijo do Altíssimo, vem as promessas de Deus. Quer ver? Vem as promessas. Ele diz que vai abençoar o nosso pão e abençoar a nossa água. Eu vou ler o texto com você em Êxodo 23, capítulo 23, versículo 25. Eu vou ler com vocês, para que você grave no teu coração. Então vamos lá. Olha, Êxodo
23, versículo 25. Glória a Deus. Essa aqui está na tradução da linguagem de hoje, tá bom, irmãos? Vamos ler. Olha, Deus falando, irmão. Olha que promessa gloriosa que nós temos da parte do nosso Deus, do Onipotente, desse Altíssimo, irmão, que nos protege e nos guarda. Olha, se vocês adorarem a mim, olha só, se vocês adorarem a mim, o Senhor, eu, seu Deus, eu os abençoarei, dando-lhe comida e água, e tirarei de vocês todas o quê? As doenças. Olha só, se vocês adorarem a mim, o Senhor, seu Deus, eu os abençoarei, dando-lhes comida e água, e tirarei de vocês todas as doenças. Promessa de Deus? Ou não é promessa? Aqueles que adoram ao Senhor. Aqueles, na outra tradução diz, aqueles que servem ao Senhor. Ainda tem promessa. Pois ele já tinha prometido, irmão. Olha lá, no capítulo 15 de Êxodo, ele já tinha prometido essas bênçãos. Eu vou ler com vocês, porque eu quero que fique gravado bem no teu coração e na tua mente. No capítulo 15, no versículo 26 de Êxodo, diz assim, ó. Ele disse, Deus falando, hein? Se vocês prestarem atenção no que eu digo, se fizerem o que é certo, e se guardarem os meus mandamentos, eu não os castigarei com nenhuma das doenças que mandei contra os egípcios. Eu sou o Senhor que cura vocês. Palavra de Deus, irmão. Olha, pura palavra de Deus. E olha, e para nós encerrarmos e fecharmos aqui essa palavra agora nesse momento, eu quero ainda ler mais um versículo com vocês, que está em Salmos 103. Salmos 103, no versículo 3. Olha que coisa maravilhosa que nós temos aqui, irmão. Estou lendo esses últimos 3 versículos na tradução da linguagem de hoje, tá bom? Ó, o Senhor perdoa todos os meus pecados. Só Ele pode perdoar, irmão. O Senhor perdoa todos os meus pecados e cura todas as minhas doenças. Ou na outra tradução, todas as enfermidades. Então está aí, irmão, a palavra de Deus. A palavra de Deus é essa para nós hoje. Que o Senhor vai nos livrar do laço do passarinheiro. Você tem que pedir, irmão, para o Senhor blindar você. Se você anda certo mesmo, obedecendo a Deus. Irmão, o diabo não pode contra você. Ele pode tentar, mas ele não vai conseguir. Porque você está sob proteção. Neste próprio Salmo 91 que nós lemos, e que estamos vivendo esses dias, a palavra de Deus diz assim, que Deus dá ordem aos seus anjos, para estar o quê? Nos protegendo e nos guardando. Essa ordem, irmão, vem do próprio Deus para os anjos. E os anjos estão ao nosso redor, para nos guardar e nos proteger. O salmista também dizia assim, o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem e os livra. Mas agora, se você não está andando certo diante do Senhor, irmão, então essa palavra não pode se cumprir na tua vida. Então, se você, é como o Salmo 103 que nós lemos, é Ele que perdoa. Peça perdão ao Senhor, irmão. Não para o pastor não pode fazer nada por você. Mas quem pode fazer é o Senhor Jesus, irmão. Foi Ele quem morreu na cruz do Calvário por nós, levando lá toda a maldição sobre Ele. Ele quer te abençoar. Se você pedir perdão dos seus pecados a Deus, Senhor, me perdoa, me limpa, me purifica. Ele está disposto a te perdoar. Quando você é perdoado por Deus, irmão, é algo glorioso e maravilhoso. Quem tem essa experiência pode falar. Quando você está angustiado, coração apertado,
O Espírito Santo falando com você, te convencendo do que você falou, do que você fez, ou do que você não fez, devia ter feito e não fez. O Espírito Santo está lá falando no teu coração. E quando você chega diante do Senhor e pede perdão, Senhor, me perdoa. Faça como Davi, Senhor, fui eu que pequei. Eu que pequei. Eu preciso da tua misericórdia. Eu preciso do teu perdão. Não tire de mim o Espírito Santo. Torna a dar para mim a alegria da salvação. Começa a falar com o Senhor. E o Senhor começa a operar as maravilhas na tua vida. E quando você se levanta da oração, irmão, parece que 500 quilos saiu das suas costas. Você se sente leve. Parece que você começa a flutuar. É algo poderoso e glorioso. Eu quero convidar a igreja a ficar em pé em nome do Senhor Jesus, irmão. Vamos ficar em pé.